Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, na sua obra Cristianismo e Espiritismo, ele situa o Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, da Bíblia, como sendo o fulcro de uma série de interpretações equivocadas a respeito das leis divinas, das leis universais da vida, das leis de Deus. E o grande apóstolo espírita de tudo comenta, discute essa questão, atribuindo a erros de interpretação do Gênesis a causa base de uma série de erros do cristianismo, da construção da doutrina nesses 2000 anos que permeiam o cristianismo, as principais religiões cristãs. Então, os erros de interpretação do Gênesis, na opinião de Leon Denis, foram a causa de uma série de interpretações equivocadas, das interpretações ditas teológicas, ou seja, das doutrinas equivocadas que até hoje são referência para muitas das ditas religiões cristãs, com especial destaque para o catolicismo e também para o protestantismo. Essa visão é corroborada por eminentes autores mais atuais, mais do nosso tempo presente, como é o caso de Severino Celestino da Silva e também é o caso do pastor Elias Marinho. Ambos corroboram a interpretação de Denis que os erros na decodificação do Gênesis levaram a uma série de interpretações equivocadas. Então, como diz o pastor Elias Marinho, o Gênesis é uma proto-história, é uma mitologia antes da história. Porque o homem, desde que ele adquire consciência de si, desde que ele sai da condição nominal e começa a entender a vida, e perceber o impacto da morte, e perceber uma série de ocorrências que existem na vida, que transcendem os sentidos, 5 sentidos básicos, ele começa a perceber o caráter espiritual da vida. E dessa forma ele tenta interpretar esses caráteres espirituais da vida. Daí que surgem também as questões filosóficas ancestrais. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a finalidade da vida na Terra? O que eu sou? O que é a vida? O que é a morte? Como ser feliz na vida? Como ser feliz depois da morte do corpo? São questões que sempre atormentam e sempre atormentaram a criatura humana. E o Gênesis está associado a essa percepção equivocada. Por quê? Porque o ser humano, quando apresenta essas questões, quando enfrenta essas questões, o que o ser humano faz? O indivíduo busca responder. E ele responde muitas vezes com inspiração, com ajuda, mas com os limites da percepção que o seu entendimento momentâneo tem. Então, na época, os homens tentavam responder às questões que os atormentavam. E surgiu o Gênesis. Então, existia a morte, existia o trabalho físico era muito duro, as pessoas se sentiam um tanto quanto frustradas. Existia já a paranormalidade, porque a mediunidade é uma característica inerente ao espírito, que predisposição orgânica maior ou menor favorece a sua manifestação. De maneira que sempre existiu, que é uma característica inerente à criatura humana, não é do espiritismo, não surgiu com o espiritismo, é uma característica do Filho de Deus, a transmissão do pensamento, a capacidade de intercomunicação através dessa transmissão mediúnica, de comunicação interpessoal. Então, sempre existiram as manifestações mediúnicas. Quando os fenômenos davam margem à percepção de que existiam seres iluminados, que volitavam no espaço, por exemplo, o homem falava, é um anjo, é um indivíduo que tem asas,
Como é que um homem pode voar? O homem pode voar, aí criaram a figura mitológica do anjo, com asas de pássaros nas suas costas, para explicar como é que um homem voava. E aí ele tinha uma luminosidade, ele tinha uma sabedoria, ele tinha uma autoridade moral, ele tinha uma bondade. A sensação da presença dessa entidade é uma sensação boa. Então, são seres de luz. Como o homem ainda não tinha uma percepção da realidade da reencarnação, e ele via sua situação, uma situação de sofrimento, uma situação de vida sofrida dentro da realidade do presente, o que ele percebeu? O que ele inferiu? Que aqueles seres foram criados daquela forma pela divindade, pelo Criador. Então o Criador criou os anjos, criou os seres de luz já dessa forma, porque ele não tinha uma percepção da reencarnação como mecanismo do processo evolutivo. Então os seres de luz foram sempre criados dessa forma, foram criados assim. E o homem foi criado na forma de homem, para uma própria vida. Então, é um exemplo de uma interpretação equivocada do Gênesis. E tem outros. Nós percebemos no Gênesis a individualização, a caracterização mitológica do mal através de uma criatura, que seria a serpente. Então, a serpente seria a representação do mal, mas foi interpretada literalmente. Então, muitos interpretaram a serpente como sendo um demônio, um diabo, um ser mal, irremediavelmente mal e mal por toda a eternidade. Não, a serpente conversou com as pessoas numa análise mitológica, é uma metáfora, é uma parábola, é uma comparação, é uma analogia, para distrair o público. Também o machismo judaico, nós herdamos, porque a Eva, toda a culpa foi atribuída a Eva. Então são interpretações muito complicadas. E mesmo a questão sexual, porque é atribuído ao sexo o pecado original para muitos. Então, criaram até a visão da maçã. Na verdade, não tem nenhuma maçã. Se você ver lá, não tem maçã nenhuma. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o indivíduo vai evoluindo, o indivíduo, princípio inteligente do universo, espírito na sua condição imortal, vai evoluindo através das suas experiências evolutivas, existenciais, sejam físicas, seja no mundo espiritual, entra no intervalo de tempo entre as encarnações, ele vai evoluindo. E evoluindo de uma forma global, ele também evolui na questão da compreensão a respeito dos aspectos. Desta forma, o ser humano começa a entender as leis morais da vida. E entendendo as leis morais da vida, ele compreende o bem e o mal. Ele compreende o dever, o que deve ser feito e o que não é aconselhável, não é oportuno, não é interessante que ele faça, porque existindo uma lei de causa e efeito, de ação e reação, existindo as chamadas leis kármicas da vida, para usar a expressão orientalista, tudo que ele faz, ele colhe. E mesmo que inconscientemente, ele começa a perceber essa realidade. Então essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência da criatura. A lei de Deus está escrita, ou está inscrita na consciência da criatura, conforme questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, se a lei de Deus está em nós, o nosso nível consciencial, que é aquilo que a providência divina proporcionou a nós, visando a nossa evolução constante, o nosso avanço constante, é aquela perfectibilidade que vai atuando, que vai promovendo, que vai empurrando o indivíduo ao seu crescimento espiritual. Como todos nós temos isso, lenta e gradualmente, paulatinamente, nós vamos aumentando o nosso discernimento em relação ao que é a vida.
E aí, aumentando a compreensão moral, aumentando a compreensão das leis espirituais da vida, nós vamos tendo sempre e cada vez mais uma felicidade muito profunda, uma alegria muito grande quando a gente faz algo do bem, um trabalho do bem, um trabalho bem feito. Isso traz uma satisfação, uma alegria, um entusiasmo indescritível e incomparável. Da mesma forma, quando nós erramos, quando nós cometemos uma atitude leviana, maldosa com alguém, mesmo que neguemos no primeiro momento aquela imperfeição, aquele desvio, fica gravado na nossa consciência e nos incomoda, porque no fundo nós sabemos que aquilo não é o aconselhável. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, que implicou em consequências negativas para Adão e Eva, essa visão mitológica, analógica, que seria a origem, nada mais é do que o nível de consciência da criatura aumentar. Porque na medida que o meu nível de consciência em relação ao que é o bem e o que é o mal, o que é certo e o que é errado, o meu discernimento aumenta, a minha responsabilidade espiritual aumenta também quando cometo atitudes que entram em choque com os meus paradigmas em relação à lei de Deus. Então a minha responsabilidade cresce. Nós, como espíritas, se nós cometemos o erro que algumas pessoas que não têm informação espírita cometem, o nível de responsabilidade pelo volume de informações que nós detemos é maior. A quem mais for dado, mais será cobrado. Porque não é Deus que cobra, nem os mentores, é a nossa própria consciência. A nossa própria consciência vai criar um desequilíbrio dentro de nós mesmos. Porque a lei de Deus está escrita dentro de nós, está escrita em nós. Essa parte superior da nossa própria realidade que é a nossa consciência. É o paradigma superior, é o homem futuro que nós já elegemos e que nós buscamos ser. Quanto mais distantes nós estamos em termos de comportamento em relação aos valores que nós mesmos elegemos para nós, maior aumenta a crise, maior é a crise existencial, maior é o combate interno, que a gente lembra do apóstolo Paulo: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Tem um espinho cravado na carne. É a luta íntima, é o combate, é a visualização do varão perfeito, como diria Paulo, à luz do ensino de nosso mestre Jesus de Nazaré. É a luta, é o varão perfeito, é a referência do comportamento que eu deveria ter, um comportamento que eu ainda apresento com eventuais desvios em relação ao meu paradigma de perfeição. Então, nós conhecemos o bem, adquirimos o nosso discernimento em relação ao bem. E aí, se nós errarmos, o nosso nível de responsabilidade é maior. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não existe um Deus antropomórfico que vai nos condenar como uma criatura grosseira, como um pai severo e cruel. Não é o pai que Jesus ensinou. Qual de vós, sendo maus como sois, dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou dá uma serpente ao filho que pede peixe? Se sendo maus como sois, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai maior que está no céu, ó homem de pouca fé. Então esse Deus dos exércitos, esse Deus condenatório, é o Deus do Velho Testamento, que é a interpretação possível dada a limitação intelectual, espiritual, o horizonte moral restrito das criaturas da época. Então Deus não vai condenar. E não vai condenar o trabalho. Porque o trabalho não é condenação, o trabalho é libertação. Entre as leis morais, que representam a separação didática da lei do amor de uma forma mais ampla,
conforme está muito bem explicado no capítulo 1 da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis naturais, quer dizer, das leis morais. Então, a lei divina ou lei natural é o capítulo 1 dessa terceira parte, ou terceiro livro, que são as leis morais. E é explicado para nós que tudo é o amor, mas nós precisamos separar o amor didaticamente em vários contextos diferentes para que a gente entenda. Então, a lei do trabalho é o amor num determinado contexto. E segundo o livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. Então, trabalho é libertação, é trabalho é terapia, trabalho é felicidade, não é condenação. Então, Deus não vai condenar ninguém ao trabalho. Aí podemos perguntar, mas por que interpretamos no passado, em encarnações anteriores, dessa forma o Velho Testamento? É porque existem as migrações interplanetárias, há muitas moradas na casa do Pai. E assim sendo, muitas vezes espíritos que estão numa determinada situação espiritual, num determinado patamar espiritual, habitando determinado plano, são redirecionados a outros planos, de acordo com a separação do joio do trigo, quando a providência divina acha essa medida apropriada, quando a providência divina e os seus prepostos determinam que isso será pedagogicamente, didaticamente, evolucionalmente mais apropriado para ambos os grupos, para todos os envolvidos. Então é necessário separar. É como uma supervisora de escola, de primeiro e segundo grau, que de repente decide por um excesso de alunos na turma, por alguns alunos de idades diferentes, por alguns alunos de comportamento muito díspares, decide dividir uma turma em duas. Não significa que aquela turma que foi separada perdeu seu conhecimento, perdeu seus valores, perdeu as suas conquistas. Não significa que eles estão condenados. Significa que, didaticamente, os responsáveis, os orientadores acharam que será mais produtivo para ambos os grupos a separação, para a evolução e para o benefício dos mesmos. Então, muitas vezes, a providência divina separa espíritos, conduz espíritos para mundos diferentes, para esferas de atuação diferentes. E isso aconteceu com muitos espíritos de regiões superiores que vieram para a Terra, porque não se adequavam mais ao nível de evolução maior desses planos que eles habitavam. Mas na Terra, inclusive, eram referências de evolução e tiveram lutas evolutivas muito impactantes para o seu próprio desenvolvimento e para participar da obra da criação. Foi uma condenação? Não. Foi uma separação didática por uma questão de média. Mas o processo evolutivo continuou. E o espírito não perdeu suas conquistas. Ele continua evoluindo. E segundo Emmanuel e a Caminho da Luz, muitos dos que vieram de mundos superiores para cá recuperaram a sua função e voltaram para lá. Outros não. A cada um é dado conforme suas obras. De acordo com a nossa semeadura, nós temos a colheita. Só que, sem a compreensão da reencarnação e do processo de evolução da lei de progresso, é muito difícil decodificar isso. Então, sem os paradigmas da reencarnação e da lei do progresso, o que o ser humano, na época principalmente, com muita limitação, interpretou? Bom, fomos condenados a trabalhar com o suor do próprio rosto. O que significa trabalhar com o suor do próprio rosto? É que, como muitos vieram de mundos superiores, onde o trabalho era um nível mais intelectual, quando eles vieram para um mundo mais selvagem, mais grosseiro, que estava mais atrasado do ponto de vista dos avanços científicos e tecnológicos, a vida ficou mais física e o trabalho ficou mais físico, então mais cansativo fisicamente. Mas o trabalho é libertação em todo lugar, a gente tem que trabalhar. E quanto mais evoluir o mundo, maior é o trabalho. Só que esse trabalho de suor do próprio corpo é um trabalho mais físico, que o mundo mais atrasado, o mundo mais primitivo exige.
Só que sem a reencarnação, sem a lei de progresso como paradigmas, é muito difícil chegar a essa decodificação do pensamento do Gênesis. Então, o ser humano interpreta literalmente o texto e comete um erro grosseiro. E, além disso, não percebe a lei de evolução. Então, não existe um pecado original. Não existe um pecado original. Até porque, se houvesse um pecado original, Deus estaria sendo injusto. Porque Ele está cobrando tudo de pessoas que não têm nada a ver. Então, se o Adão e a Eva erraram, por que eu tenho que colher? Por que Deus tem que cobrar de mim? Por que nós somos condenados por erros que outras pessoas cometeram, a cada um segundo as suas obras? Então, não dá para entender. Se nós entendemos o processo reencarnatório, o processo evolutivo, que aquilo é uma visão mitológica, em que Adão e Eva representam grupos que estavam encarnados, e muitos de nós, no nosso processo evolutivo, podíamos, inclusive, fazer parte desses grupos. Nós entendemos a lógica da reencarnação e da lei do progresso. E nós conseguimos pegar a analogia e extrair o trigo de um pouco de joio que foi colocado dentro desse processo de interpretação e de transcrição das informações inspiradas pelo alto, mas sempre a influência anímica da pouca percepção, da pouca acuidade do ser humano, limitando a nossa decodificação do que vem do alto. Assim sendo, nós temos que entender aquilo que de volta e meia nos ensina. Não somos propriamente espíritos culpados. Não somos propriamente espíritos pecadores. Não somos propriamente espíritos condenados. E muito menos decaídos. Somos espíritos imortais responsáveis. A doutrina espírita nos ensina a responsabilidade para todos os nossos atos, porque a lei é de causa e efeito. Somos espíritos responsáveis. Dessa forma, se nós somos responsáveis, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a gente tem que reajustar quando a plantação não está muito de acordo. Tudo aquilo que a gente faz de positivo aumenta a possibilidade de novas tarefas no campo do bem. E Jesus coloca isso na parábola dos talentos. Que um dos trabalhadores recebeu um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5, de acordo com a sua capacidade, que equivale a ser de acordo com o seu esforço, a sua dedicação e as suas conquistas anteriores, as suas conquistas prévias, porque todos são criados simples e ignorantes. Então, se alguns estão à frente dos outros, ou é porque foram criados antes, ou é porque se desenvolveram com maior esforço, com mais aceleração, com mais trabalho, ou por causa das duas coisas. Só que o homem não entendia de reencarnação e viu o espírito de luz. Então, Deus criou o espírito assim, errado. Deus criou esses ignorantes também, mas naquele momento eles estavam à frente. Então, nós podemos chegar lá através do nosso processo de evolução. Mas a gente poderia perguntar, e a dor? Como é que funciona a dor? A dor é uma ferramenta evolutiva. A dor é uma ferramenta evolutiva, só que não é a única. Apóstolo Pedro, repetindo Jesus, ele diz, o amor cobre a multidão dos pecados. Porque se eu criei uma dificuldade perante a lei, eu posso me reajustar perante essa dificuldade, através de um gesto maldoso da minha parte, eu posso me reajustar perante a lei, trabalhando bem naquela área, principalmente. E quanto mais próximo for a área que eu estou atuando bem, em relação ao erro que eu cometi, maior vai ser a chance de eu limpar a consciência naquele setor. Por isso que se eu errei uma área, é importante que eu tente me esforçar um pouco nessa área. Porque às vezes a gente faz caridades em outras áreas da discriminação da sociedade, não é exatamente aonde a gente está errando. Então fica mais difícil para a nossa consciência se limpar naquele setor.
que a nossa própria consciência não vai fazer uma leitura que a gente está se reajustando naquela área que a gente errou, que nós estamos agindo bem em outras áreas. Então é um homem integral, que tem áreas de comportamento que precisam ser totalizadas do ponto de vista evolutivo. Então a dor é uma ferramenta evolutiva. Um animal que sofre, um cachorro que está sofrendo de doenças, um cachorro vira-lata na rua, sofrendo, às vezes é atropelado, fica mancando, não tem uma comida. Deus, como é que pode? Como é que ele está pagando o pecado porque ele mordeu alguém? Claro que não. Por quê? Porque ele não está no nível de consciência para entender ainda que não é conveniente que ele ataque as pessoas. E olha que a gente percebe que os cachorros, que são animais inteligentes, já começam a perceber, já começam a ser educados. Muitos animais, muitos cães sabem quando está brincando com criança, então eles são mais pacientes, são mais carinhosos, porque eles sabem que a criança é um filhotinho. Então já está passando, começando os sentimentos dessa percepção. Mas é óbvio que se ele morder alguém, ele não vai ter um karma negativo, ele não vai espiar isso. Mas, então por que ele sofre? Ele sofre porque a dor é uma das ferramentas existenciais para a gente progredir. Mas existem outras. Nós somos princípios inteligentes do universo, necessitados de experiências iluminativas. Nós precisamos das experiências iluminativas. Então, necessitando das experiências iluminativas, nós precisamos viver, nós precisamos lutar, conquistar o pão de cada dia, nós precisamos atuar na família, atuar na sociedade, conforme Kardec explica numa Obras Póstumas. Nossas tarefas perante a encarnação são perante nós mesmos, perante a família espiritual e consanguínea e perante a sociedade. E Emmanuel acrescenta perante a própria doutrina e espiritualidade do Evangelho. Então nós estamos em 4 níveis de atuação gerais, fora os detalhamentos de cada individualidade, de acordo com a sua programação reencarnatória. Nós temos 4 níveis básicos de preparação: perante nós mesmos, perante a família consanguínea espiritual, perante a sociedade e perante a espiritualidade, a verdade do Evangelho, e no nosso contexto, perante a doutrina espírita. E dentro desse contexto, nós lutamos, nós trabalhamos, nós erramos, nós acertamos, e a dor faz parte do nosso desenvolvimento moral. A dor é uma luta que também fornece crescimento. Então os animais também sofrem, porque estão num processo evolutivo. A dor é evolução. Como também existe a dor auxílio. André Luiz explica que, numa determinada passagem, que os encarnados de uma determinada família estavam chorando desesperadamente pela morte, pela desencarnação de um ser querido, que estava lá em nosso lar, que estava lá sob a tutela dos mentores. E esse ser era tão perturbado pelo choro desesperado e incontrolável e incontrolável desses familiares, que eles estavam obsidiando, era uma obsessão de encarnado para um desencarnado, no caso de encarnados, porque era uma obsessão de encarnado e coletiva, uma obsessão coletiva que era mais um tamanho, a intensidade e o número de pessoas que estavam perturbando. E o indivíduo não conseguia se adaptar ao mundo espiritual, ao tamanho do desespero, volta, e chora, e reclama. Então os mentores decidiram fornecer a essa família uma dor auxílio. Mande uma dor auxílio para eles, para que eles se preocupem com a vida de cada um, com os seus problemas, tenham uma surpresa, uma dificuldade para trabalhar e esqueçam um pouco do nosso irmão, porque eles estão prejudicando a eles mesmos e ao nosso irmão, que desencarnou. É o despreparo religioso, é o despreparo nosso, do ponto de vista da espiritualidade, para enfrentar situações que todos nós temos que enfrentar mais cedo ou mais tarde, que é a desencarnação de pessoas queridas. Porque ou nós vamos antes, ou nós vamos ter que enfrentar a desencarnação de pessoas que nós amamos. E aí a doutrina espírita nos ajuda muito nesse processo de amadurecimento. Assim, é fundamental que a gente consiga extrair a essência do ensino. Entendendo que Deus não castiga, Deus oferece novas oportunidades evolutivas.
É interessante também no Evangelho do Espiritismo, quando Allan Kardec explica que toda expiação pode ser considerada uma prova, mas nem toda prova constitui uma expiação. O que vale dizer? Se a gente considerar tudo prova, não estamos de todo errado. Mas se considerarmos tudo expiação, estamos errados. Estamos errados. À luz do pensamento kardeciano. Por quê? Por quê? Porque tudo é para evoluir, tudo é para nos promover, inclusive aquilo que nós estejamos pagando, entre aspas, ressarcimento do passado. Tudo é para promover a nossa evolução espiritual, seja com matrizes no nosso passado, ou não. Ou não. Às vezes é uma experiência que eu preciso, pelas características da minha personalidade, por alguns desequilíbrios emocionais, eu preciso enfrentar um tipo de experiência que vai causar um certo desgaste, que pode gerar aquilo que nós chamamos de dor, e até mesmo aquilo que nós chamamos de sofrimento. Mas quantas vezes nós passamos por experiências dolorosas na nossa vida, que na época, o impacto, a falta de perspectiva, porque a pessoa que está sofrendo, ela diminui o seu nível de perspectiva e esperança. Por isso que nós temos que esclarecer e consolar na casa espírita, para que a gente tenha essa amplitude. A fé tem que gerar esperança, porque é fundamental para a nossa luta, para o nosso desenvolvimento, para a vivência positiva, com a alegria das experiências, que nem sempre são tão prazerosas, mas quando a gente está nessa situação, a gente, mesmo com esse mesmo espírito, tem dificuldade. Só que quando passa a situação e a gente supera, a gente fala assim: olha, eu sofri, mas hoje eu me sinto mais maduro, hoje eu me sinto mais seguro, hoje já não teria o mesmo impacto se eu tivesse que enfrentar uma situação parecida, porque estou mais maduro, estou emocionalmente mais preparado, não sofreria tanto, sofreria um pouquinho, mas não tanto como sofri, porque estou mais sereno, tenho mais consciência de mim mesmo, do meu alto valor, dos meus erros, das minhas virtudes, sou menos orgulhoso. Então, significa que a experiência, mesmo tendo sido dolorosa, gerou um resultado muito positivo que não será perdido. Por que não será perdido? Porque o espírito não regride jamais. O espírito não regride jamais. Isso é um ponto-chave do pensamento espírita. E não pode, de maneira nenhuma, ser menosprezado. O espírito não regride. Se o espírito não regride, significa que o amanhã será melhor, porque eu serei melhor. Mesmo que do ponto de vista físico, das doenças do corpo, socioeconômico, do ponto de vista de circunstâncias de lutas da vida, eu esteja numa situação circunstancialmente mais difícil do que eu estava antes. Mas espiritualmente eu nunca ando para trás. Perdão do Leonardo, eu nunca regrido. Por quê? Porque eu não perco as conquistas intelectuais e morais adquiridas previamente. A memória espiritual é total. A memória espiritual é total. Mesmo que no corpo físico, conscientemente, nós não tenhamos essa memória. Mas o legado das vivências, o legado principal, a essência daquilo que acumulamos, nós temos. Por isso que não existe queda espiritual. Por isso que não existe anjo decaído, porque ninguém perde aquilo que conquistou anteriormente. Por isso que ninguém foi decaído, ninguém condenou. A gente pode mudar de sala. A gente pode mudar de local de trabalho. Eu posso mudar de cidade. Eu posso trabalhar numa cidade, depois passar a trabalhar em outra. Eu posso estudar numa cidade e mudar. Então você mudou de cidades, mudou de esfera de trabalho, mudou de serviço, mas você não perdeu o que você adquiriu. Ah, eu estava no emprego X, agora fui para o emprego Y, estou ganhando menos, meu salário é menor. Se você regrediu espiritualmente, não. Você pode diminuir o seu poder aquisitivo, é a circunstância, mas você tem menos experiência que você tinha anteriormente? Não. Então, se nós interpretarmos o Gênesis
à luz da doutrina espírita, entenderemos como foi feita essa elaboração. Porque qual é a origem? Até hoje a gente não sabe direito como foi a origem. A gente tem noções mais aprofundadas do que tínhamos na época. Mas os mecanismos pelos quais a providência criou, como funciona a origem, nós ainda não temos condições de compreender. Nós ainda não temos condições de compreender. Para terminar, é importante que a gente fixe esse aspecto. O apóstolo Paulo disse: a letra mata, o espírito vivifica. A letra mata, o espírito vivifica. Nós temos que decodificar o que está na Bíblia. Nós temos que decodificar. É por isso que a doutrina espírita não tem livro sagrado. Ela respeita os livros ditos sagrados e os considera inspirados, mas não interpreta literalmente eles como portadores da verdade. Então, a doutrina espírita é baseada nos livros de Allan Kardec e, por consequência, do Evangelho de Jesus, mas não considera nenhum livro infalível. Porque se houvesse algum livro infalível, digamos a Bíblia, do ponto de vista sem erros, sem problemas de interpretação, a gente não entenderia por que tem tantas religiões diferentes, baseadas no mesmo texto. Se eu pegar 5 versículos, se eu fizer um apanhado com 5 versículos e criar uma doutrina, eu crio uma religião. Aí um companheiro pega outros 5 versículos, hipervalorizando eles e dando uma interpretação de outro tipo, ele cria uma outra religião. 5, 10 ou 20 versículos, depende do que você prioriza, depende dos livros que você domina mais, dos livros, porque Bíblia significa livros, né? São vários livros, depende do texto que você está dominando. Então a letra mata e o espírito vivifica. Temos que extrair a essência. Quando a Bíblia foi elaborada, o Papa Damaso pediu para que São Jerônimo elaborasse a Vulgata Latina e definisse os textos oficiais da igreja, porque o pessoal tinha muita dificuldade com o grego, língua do Novo Testamento, e com o hebraico do Antigo Testamento. Então precisava ser latim e precisava definir os textos, porque existia o Evangelho de Tomé, de Judas, de Nicodemos, de Maria Madalena. Então quais são os textos que a comunidade na época definia como oficial? E aí surgiu a Bíblia que nós conhecemos hoje. Em termos de Evangelho, São Jerônimo definiu Mateus, Marcos, Lucas e João. E engraçado, como ele era reencarnacionista, manteve as passagens que denotam a reencarnação, como o encontro de Jesus com Nicodemos, e quando ele sugere fortemente que João Batista era a reencarnação de Elias, e os próprios apóstolos confirmam isso, concordam com isso. Então, o que acontece? Foi definido um texto, mas há uma carta no Vaticano que o próprio São Jerônimo diz: em meio de tamanha confusão, eu não sei onde está a verdade. Em meio de tamanha confusão, eu não sei onde está a verdade. Ele que definiu os textos. Então, que a gente busque extrair a essência do pensamento que vem de Deus, que vem do alto. É por isso que Jesus, esse é um dos motivos que fizeram com que Jesus falasse por parábolas, para que conservasse melhor o seu conteúdo para a posteridade, além de outras questões. Mas esses são os motivos. Então nós temos que extrair dessas analogias a essência. Então, leiamos Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, leiamos o trabalho do Severino Celestino da Silva, o trabalho do pastor Neemias, e estudemos essas questões.